É convidado do Primeira Hora de hoje Paulo Ariosa Feio, coordenador do Observatório do CREN. Paulo Ariosa Feio, muito obrigada pela sua presença aqui neste Primeira Hora. Temos bons dados sobre a execução do CREN no último trimestre? Temos dados que estão em linha com aquilo que tem sido a execução do CREN ao longo dos últimos meses. Como se sabe, nós publicamos todos os 3 meses o nosso boletim de informação, onde fazemos a síntese dos principais resultados. E a síntese deste trimestre tem esta particularidade de ter alcançado, finalmente, a meta dos 50% de execução. Quer isto dizer que metade do envelope financeiro que a União Europeia põe à disposição do país está concretizada em investimentos públicos e privados, mas em investimentos que se concretizaram, que no quadro atual da situação económica e financeira do país é uma boa notícia. O que é que contribuiu para este ultrapassar da meta definida? Eu diria que os ritmos de execução do CREN têm, desde há 1 ano e meio a esta parte, sido relativamente regulares. No entanto, não se deve deixar de lado um facto que é muito relevante. Nós tivemos no ano de 2011 e agora novamente no ano de 2012 revisões nos programas operacionais, um elemento das quais foi o aumento do nível de cofinanciamento comunitário, isto é, a percentagem que é comparticipada pelos fundos europeus passou a ser mais elevada do que era anteriormente. E esse facto introduz um elemento novo no ritmo de execução, acelerando esse ritmo de execução. E, portanto, desse ponto de vista, esse foi um elemento importante para que se tenha ultrapassado essa fasquia. Há outros elementos igualmente relevantes que têm a ver com medidas que têm vindo a ser tomadas no sentido de acelerar a execução, que é, como se compreende facilmente, um elemento muito relevante na situação económica, no estímulo ao investimento empresarial, por exemplo, na capacidade de intervenção das administrações públicas em diferentes domínios. E esses 2 elementos em conjunto, por um lado, as medidas de incentivo ao investimento privado, por outro lado, as medidas de facilitação da execução do investimento público também se traduziram positivamente na evolução deste indicador. Há indicadores que possam ser considerados negativos para este resultado, isto é, há coisas a melhorar? Há seguramente diversos aspectos a melhorar, mas como é do conhecimento geral, Portugal tem tido ao longo dos anos uma performance muito assinalável em termos de capacidade de execução dos fundos europeus. Neste momento nós estamos entre os países que mais rapidamente põem em prática os programas europeus e, em particular, estes programas que estão subordinados à estratégia do Quadro de Referência Estratégico Nacional, do CREN. Se compararmos os últimos elementos divulgados pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral do Orçamento da Comissão Europeia, pode verificar se Portugal está neste momento no topo dessa capacidade de execução dos fundos, à frente de países com grandes envelopes financeiros, como a Polónia ou a Alemanha, e muitos outros. Esse é um elemento. E, por outro lado, há um outro, um pouco mais histórico, que ao longo dos quadros comunitários, Portugal sempre teve um nível de absorção acima dos 99%. Isto é, sempre demonstrou capacidade de concretizar os recursos, concretizar em investimento os recursos que a União Europeia põe à nossa disposição. É evidente que isto não é obra do acaso, nem se pode aliviar a pressão para que as coisas corram bem. E, em particular, no próximo ano, 2013, há uma meta, uma nova fasquia que está sobre a execução dos programas operacionais, que é a chamada regra da guilhotina, isto é, limites a partir dos quais ou abaixo dos quais os Estados-membros são penalizados se não concretizarem com níveis de execução adequados os recursos europeus. E, portanto, isso implica um novo acréscimo do ritmo de execução, uma nova capacidade de promover investimento útil para o desenvolvimento do país a ritmos adequados a essa regra. Limites esses que ainda não estão definidos? Os limites relativos ao ano de 2012 já estão cumpridos há muitos meses atrás.
Neste momento, há mesmo alguns programas operacionais que já alcançaram os seus limites para 2013, mas há outros que carecem ainda de aumentos de ritmos de execução e, portanto, que exigem atenção particular. O observatório que coordena, mede de alguma forma o êxito da aplicação destes fundos? Essa é a nossa função primordial, é não apenas manter esta informação disponível para o conjunto da opinião pública, para a imprensa, também para os órgãos de decisão, mas também a de procurar responder a cada momento em que medida é que estes fundos estão a contribuir para as finalidades a que se destinam. Isto é, se estão a servir bem as finalidades a que se destinam. Nós publicamos todos os anos um relatório anual que chamamos de monitorização estratégica dos fundos europeus, em que procuramos responder ou ir respondendo precisamente a essa matéria. A nossa apreciação global é que o CREN tem cumprido, na generalidade, as finalidades a que se destinava. O CREN foi concebido, foi desenhado em torno de 3 ideias fundamentais, que poderia sintetizar desta forma: qualificar o nosso tecido empresarial, isto é, dotar o nosso tecido empresarial de maior capacidade de concorrer nos mercados globais; qualificar as pessoas, isto é, dotar os portugueses e as portuguesas de melhores capacidades para não só se inserirem no mercado de trabalho, mas para terem uma participação mais ativa na nossa sociedade; e qualificar o nosso território para que o país, o conjunto das suas regiões, o conjunto das suas cidades e vilas sejam melhores sítios para viver e melhores sítios também para investir. E desse ponto de vista, e sobretudo nas duas primeiras dimensões, que correspondem às duas maiores fatias de investimento previsto, eu creio que os resultados do CREN têm vindo a justificar bem o investimento que foi feito. E tem havido uma evolução positiva nesse sentido? Sim, os ritmos de concretização são muito razoáveis. É bom ter-se presente que o CREN intervém num enorme conjunto de áreas de ação governativa ou de áreas de intervenção de política pública. Estamos a falar desde os apoios às áreas vocacionais do nosso ensino básico e secundário, estamos a falar do apoio social ao ensino superior, estamos a falar da requalificação da rede escolar, desde o pré-primário até ao ensino superior, até às universidades, estamos a falar de intervenções nas grandes infraestruturas do ambiente ou do setor dos transportes, estamos a falar do investimento empresarial, estamos a falar das linhas de crédito às empresas, estamos a falar de uma multiplicidade de intervenções, e é sobre este conjunto que importa avaliar se cumpre ou não as suas finalidades. Até agora, o nosso balanço, não deixando de registar aspectos menos conseguidos desta intervenção, mas o nosso balanço global tem sido francamente positivo. Quais são esses aspectos menos conseguidos? Digamos, a situação financeira e a situação orçamental do país implicou que o CREN fosse ajustado a novas necessidades. E, em particular, é conhecido que os ritmos de investimento privado nos últimos anos têm sido motivo de preocupação. Isto é hoje um dos fatores preocupantes da evolução da nossa economia, um contributo menos positivo do investimento para a evolução em termos do nosso crescimento económico. E, desse ponto de vista, a grande preocupação do CREN tem sido a de adaptar os seus instrumentos, os seus mecanismos de intervenção a essa nova realidade. Aquilo que eram, numa fase inicial, sobretudo vocacionado para incentivos, apoios diretos ao investimento empresarial, teve que ser transformado ou teve que ser acompanhado de novos mecanismos, novos instrumentos de intervenção, por exemplo, favorecendo mecanismos de engenharia financeira, por exemplo, linhas de crédito, por exemplo, sistemas de garantia mútua, que de alguma forma contrabalançasse as dificuldades que a própria situação financeira e económica do país previa. Alguns destes mecanismos têm-se evidenciado como muito relevantes para enfrentar a situação de crise que vivemos. Outros, e sobretudo aqueles que têm a ver com o apoio direto, têm hoje níveis de execução ainda aquém daquilo que seria desejável para que estes fundos, para que estes recursos financeiros possam contribuir de forma mais efetiva para a resolução, para ultrapassar as dificuldades que hoje conhecemos. Paulo Ariosa Feio, só para terminarmos, tem corrido muita tinta na imprensa nacional de que Portugal corre o risco de perder algum do dinheiro, do montante destinado a estes fundos comunitários a Portugal. Acredita que isso pode acontecer?
Eu creio que digamos, a negociação europeia ainda agora começou. Como é sabido, realizou-se na semana passada a primeira ronda de cimeiras europeias para essa finalidade. As notícias que vêm de Bruxelas, que aliás acabamos de ouvir na boca do Sr. Primeiro-Ministro, têm alguns elementos positivos em termos da evolução face à semana anterior. Isto é o ponto em que... Mas ainda assim corremos o risco de ficar com menos fundos. É natural quando o orçamento europeu tende ou tenderá a diminuir no seu conjunto, que, de alguma forma, os envelopes financeiros que estão destinados ao conjunto dos Estados-membros tendem também a diminuir. A questão não está tanto em qual é a dimensão desse envelope comparativamente ao passado, mas se esses recursos financeiros continuarão, como até aqui, a desempenhar o papel fundamental para os países da convergência alcançarem esse objetivo, isto é, convergirem, as suas economias convergirem com as médias comunitárias, e também os países que estão em situação particularmente difícil, como é o nosso caso, para que esses fundos possam contribuir também para que ultrapassem essas dificuldades e constituam um ativo importante para dinamizar o investimento público e privado, para recuperar a economia e, portanto, poderem também, desse ponto de vista, contribuir para o desenvolvimento do país. Mas esse risco existe e pode ser mais penalizador? Esse risco existe sempre, num contexto negocial como aquele em que vivemos todos. Eu não creio que o resultado final deste processo negocial seja negativo para Portugal. Paulo Ariosa Feio, muito obrigada pelo seu comentário aqui neste Primeira Hora.